Agora. Deu certo. Fechou. É, E- Faz uma introdução. Se expor pro YouTube. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é quinta-feira, dia 18. 18, Uhum. 18 de maio É que é de aniversário de namoro. 2023. Aniversário de namoro de alguém aqui, a gente já vai falar sobre isso um pouquinho, tá? Altos babados hoje para vocês. Mas bem-vindos ao PedroCast, senhoras e senhores. Bem-vindos ao PedroCast, onde vocês encontram zoeiras, teologia, assuntos aleatórios, política até de vez em quando. E é uma pitadinha de tudo. E é muito top, é muito legal. E é isso. Somos dois Pedros, eu sou o Pedro Henrique, ele é o Pedro Ozes, e é nóis. Cara, pensei num negócio que a gente tava conversando e eu até quebrei um pouquinho a cabeça com isso. Lembra que a gente tava falando que a ideia do apocalipse, do fim dos tempos, do retorno de Cristo, não é destruir as coisas e trazer uma coisa nova, literal, assim, tipo, jogar isso aqui fora, né? É a Aham, regeneração, é o tempo da regeneração. aham. Uhum. Mas eu pensei um negócio. Por que quando Jesus sobe, ele fala sobre preparar moradas? Uma resposta E- que eu achei meio, assim, óbvia, mas eu achei muito estranha, seria meio ruim, eu acho, é que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo está preparando morada, mas, tipo, é com a igreja, assim, seria mais ou menos dessa forma, mas, Uhum. sei lá, eu fiquei meio encucado com isso. Tá. A história da ascensão de Jesus só acontece, só temos dois relatos dela, tá? Uhum. Uma tá em Lucas e outra tá em Atos, ou seja, mesmo. Mas a gente sabe que ela aconteceu, que foi um evento histórico. O problema dela é que muitos apologetas não gostam tanto dela, principalmente o pessoal do Minimal Facts. Depois eu te mando um vídeo sobre isso. Tá. O argumento do apologético do Minimal Facts, ele procura pegar o que todos os eruditos falam a respeito de Jesus, tanto os liberais quanto os conservadores. Uhum. E ele procura construir uma argumentação a favor do cristianismo contra os ateus, pegando o mínimo possível de cristianismo e dando crédito, falando assim, tá bom, imagina que você, liberal, tem razão, eu ainda tenho cristianismo, essa é a ideia. Uhum. E, surpreendentemente, você consegue ter algo assim. O problema é que depois você precisa voltar atrás e falar, tá bom, agora eu quero que você pegue a Bíblia inteira de volta. É, sim. E você chutou metade dela no negócio. É, Então, isso não é uma coisa que precisa. eu acho complicado, né? É, Eu acho que não você precisa. pode construir de maneira consistente com argumentos científicos e históricos, Uhum, argumentos uhum. para fundamentar que a E Bíblia é bíblicos. verdadeira. Aham, E daí aham. a partir disso você chega na Bíblia. Eu acho que faz mais sentido. Sim, sim, sim. E argumentar que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Sim. Ele consegue sem nenhuma dificuldade. O problema é que, cientificamente falando, a ascensão de Jesus, ela é um pouquinho estabanada. Porque ela não funciona dentro da nossa cosmologia, ela funciona dentro da cosmologia de Gênesis 1, do Antigo Testamento. Uhum. Jesus sobe aos céus. Eu mandei satélite para lá para cima. Eu sei o que tem lá. Tem nada. Tem vácuo, espaço, infinito, abismo. É uma imensidão impressionante. Se Jesus subiu aos céus, ele morreu porque ele ficou congelado. Mas ele já tinha vencido a morte. Sim, mas ele tá congelado agora. Deu ruim. Então, assim, a ideia é que, mas talvez se a gente está trabalhando com diferentes dimensões, como é que você vai explicar isso para um judeu do primeiro século? Né? Mas esse é meu chute. E minha segunda coisa é que a ascensão de Jesus ela é maravilhosa e Romanos, Efésios, 1 Timóteo, 1 Timóteo tem um texto lindo. Filipenses 3.
Não, ó, o finalzinho dele é legal, Filipenses 3. Tá. Pega o Abri Filipenses aqui 3. já. É. Filipenses 3. Todos esses textos pressupõem a ascensão de Jesus. Ele não precisa nem narrar, você precisa da ascensão de Jesus para poder ter, entendeu? Então, assim, é Tá. como se fosse O final do 3. o final do 3, 20 e 21. Ah, a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo de nossa humilhação para ser semelhante ao corpo de sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Ó, perceba aqui, a nossa pátria está nos céus, não é mesmo? Uhum. De onde? Aguardamos. Então eu não vou para lá, ela vem para cá. E se for no sentido de que a nossa pátria é no céu, nós aguardamos dela o Salvador que descerá, catará a gente e subirá. Não dá para interpretar dessa forma? Não. Não, porque depois ele começa a falar da regeneração do corpo, da transformação do corpo. Sim, mas ele fala, nada impede da gente físico. ser regenerado em terra e subir depois. Da mesma forma que tá. Cristo fez. Entendi. Pelo menos. Entendi. O problema é que vai. Tá. Aí você está pressupondo 1 Tessalonicenses e o arrebatamento. Que eu não acho que é o 1 Tessalonicenses 4 está falando sobre isso. E muita gente acha que não também. Mas tudo bem. Eu tô A ideia tentando ler como uma pessoa que imagina que Jesus está no céu, virá buscar e subir. Tá, entendi. A ideia não é essa, a ideia é os dois juntos. É um encontro, né? Assim. O céu vem à terra e a terra ao céu. Isso. E daí as coisas são regeneradas. É. E a Nova Jerusalém vem. Então. Ou não? Sim. Ah, tá. Tem três coisas que a gente pode falar a respeito disso. Mas assim, tem 3 coisas que a gente precisa construir e tirar uma. Tá. Que é a ideia do... Filosofia grega é maravilhosa. Quando você lê o Antigo Testamento só por meio da filosofia grega, você tem problemas. Sérios problemas. É igual aquela questão, né? Se a gente lê a Bíblia com nossa cabeça de ser humano no século XXI, mesma coisa, e a gente interpretar com filosofia grega, né? Tem coisas que são muito úteis. Muito úteis. A apologética é construída em cima de algumas partes interessantes da filosofia grega. Exatamente. Mas quando você platoniza a sua escatologia, você vai ter sérios problemas. De que a alma é bom, o corpo é ruim, você vai fugir deste mundo e você vai para pro mundo das ideias ou para o céu. Sim. E que a gente teve uma queda. A palavra queda não aparece na Bíblia, tá? Tipo, Gênesis 3 não tem. Quer dizer, não tem. Nos títulos, subtítulozinho, né? Isso só no subtítulo. Só no subtítulo. A gente tá muito acostumado a ler no subtítulo, né? Gênesis, a queda. Gênesis 3, a queda. É isso aí. Na real, acho que tá o pecado na minha. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Eu não sei como é que tá nessa aqui. Essa sua NA? A minha é Almeida século XXI. A tentação e a queda. É a queda mesmo. Olha a minha. A queda só. A minha é só a queda. Só a queda. Só a queda. Tá espelhado, né? A queda. Essa é a NAA. Não tem. Isso é uma imposição nossa que a gente fez. Tipo assim, que você antes estava no mundo das ideias, maravilhoso, estava tudo bem. Aí você caiu no mundo físico e aqui você sofre e aí depois você sobe de novo. Então você tem uma pressuposição nisso. É um estado de... Não é de graça, né? É que a gente fala cair em pecado. E daí o homem cai em pecado, isso é uma queda. Então, assim, tá ligado à definição, de certa forma, né? Da ideia de pecado e como a gente trata isso na língua mesmo, né? É porque cair suaviza. Embananar-se é melhor? Que atropelar-se. Não, tipo assim, eu pequei. Eu caí em pecado. Ah, entendi. É como se o pecado fosse um buraquinho que você vai lá e eu caí e saí, né? Exato, entendeu? Você dá uma suavizada. Quando você fala de... Não, eu pequei. Eu me coloquei nessa situação, eu sou responsável por isso.
Eu sou responsável por isso. Normalmente, Judas fala isso, né? é, Pequei condenando o inocente. então assim, e depois a gente pode falar sobre isso. É que Hatati, ele normalmente é uma pessoa que acha que tá fazendo a coisa certa, mas ela tá fazendo a coisa errada. Quando a pessoa chega e fala, e ela tem eu pequei. Uhum. Tipo o Saul perseguindo Davi. Sim. Ele acha que ele tá perseguindo um inimigo do Estado, mas aí quando Davi mostra que ele é fiel e justo, ele fala, pequei. Daí ele volta a perseguir Davi em sequência. Ele volta a perseguir Davi. E aí ele fala de novo, pequei. Então Cara, assim, Saul é um dos personagens mais da Bíblia, né, cara? sim. Saul tinha algum problema grave, alguma deficiência Ele é cerebral. o primeiro, rei. Ele é o primeiro, assim, o que você não quer num rei. É. Então, assim, como rei, ele é Messias. Segura essa. Como rei, ele é Você o falou primeiro. isso na EBD uma vez, eu acho. Você falou, eu não lembro qual que era o contexto, mas enfim, tá, continua. Eu Ele até é o fiquei de primeiro. perguntar. Ele é o primeiro, ele é o primeiro Messias, ele também é o primeiro, assim, Messias que eu não quero. Ele é o primeiro anti-Messias. Primeiro anticristo. Ou o Não. primeiro anticristo. Sim? Nossa. Tá. Legal, né? Doido, né? O que Ok. você não quer num anticristo? Um cara que acorda cada dia De um de um jeito. jeito diferente, maluco. E que é orgulhoso. E que persegue o Messias. Faz violência. Bom, mas voltando. Só para fechar o assunto de escatologia, que a gente estava soltando. Então, você você platoniza a nossa escatologia, então você não enxerga o nosso mundo como algo bom, apenas Uhum. como algo transitório e temporário. Não, eu não posso me preocupar com o mundo atual. Eu preciso me preocupar com a situação das almas. Uhum. Eu preciso guardar tesouros para celestiais, não terrenos. Uhum. E tem uma crítica do Hitchens, ele estava num debate com o William Craig. Eu gosto muito Não é do esse o Craig. debate da moralidade, que é gigantesco e tá no YouTube lá? Não, esse é outro. Esse daqui é tipo se existe Deus mesmo. E aí uma Tá. das coisas que o Hitchens fala é, cara, todas as vezes que os cristãos tiveram a oportunidade de escolher entre a vida futura e a presente, eles sempre escolheram a presente porque eles são muito gananciosos. E caraca, eu fiquei pensando assim, uau, Em qual sentido? não. Eu não entendi a fala dele. Às vezes eu não sei o contexto que ele tava falando, né? Ah, tá. Assim, ele estava argumentando contra o cristianismo no sentido de que a gente não acredita realmente que existe uma vida pós, porque todas as vezes que as autoridades cristãs precisaram escolher entre a vida futura e a vida presente, eles escolheram os bens da vida presente. Pô, e os 12 apóstolos e todos os cristãos Oh, perseguidos da história e todo mundo que entendeu? tá no livro dos Entendeu? mártires, né? Não conta. Mas você bota o papas. Ah, A ganância eclesiástica da Idade Média ainda é uma má reputação do cristianismo. E eu entendo, é uma eu mancha. entendi. Tipo, assim, É é uma porque a mancha. ideia. A Igreja Católica foi a principal dentre todas elas, de certa forma, Uhum, uhum, por vários motivos durante uma quantidade grande de sim. tempo, né? Você É. pode até ter as igrejas, vamos dizer assim, separadas da católica funcionando e o evangelho prosperando e você tendo gente, mas isso não está registrado. Que a Uhum, católica escrevia, que a católica uhum. botava nego pra fazer coisa, né? Então, mas Exatamente. entendi o que você quis dizer. Então, assim, mas aí qual que é o meu argumento? Que a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento e o Novo, Uhum. eles acreditam que os propósitos de Deus não são escapistas. Eles são pelo mundo e em favor do mundo. O reino de Jesus não é deste mundo, eu entendo. Ele não tem sua origem neste mundo. Senão a gente teria armas e a gente estaria lutando, Guerreando pelo planeta, né? guerreando. Mas o reino de Jesus é em favor deste mundo, porque Deus amou o mundo. Uhum. E o mundo é a criação de Deus e Deus é responsável por ele. Então Deus não vai
Pensa na reputação de Deus entre os seres angelicais. Ele criou, deixou o homem cair, dele taca fogo no mundo Ah, antigo, cria um ups! novo. Ups! Deu ruim. Não esperava por essa. Vamos começar de novo só com os bonzinhos mesmos que conseguirem escapar da minha É, ira. eu acho essa uma perspectiva preguiçosa de que Deus pode ser levado a ser enganado. Porque, cara, se você observa bem, muitas ideias teológicas de algumas correntes é basicamente Deus caiu em engano e a partir de agora tem um novo plano, né? É, eu gosto da ideia das dispensações, né? A gente falou sobre isso, tipo a questão da revelação progressiva, né? Uhum. Mas os Eu, dispensacionalistas, eles têm uma ideia de que quando o povo judeu rejeita Cristo, é que Deus cria o plano da igreja. Essa é a visão dos caras. É como pois é. se Deus tivesse falado, putz, pô, era pros caras aceitarem, daí eu ia, agora, na plenitude dos tempos, eu ia simplesmente criar de novo as coisas e arrumar tudo através do povo judeu. Mas já que eles não quiseram, agora eu vou ter que esperar mais 3.000 anos, né? Fazer o quê? Ups. Né? Então, Erro de cálculo, gente. Não contava com essa, mas tudo bem, tá indo bem. é, eu acho. É. Ou até mesmo a questão da queda, né? Às vezes as Hum. pessoas agem como se Deus tivesse sido pego de surpresa. Ó, não, agora eu preciso criar um plano pra salvar esse cara que comeu uma maçã, velho. Ou era uma pera, não sei. Mas, comeu o fruto que não podia. E agora ele vai morrer. O que eu faço? Poxa vida. Tipo, é É. ruim. Assim, ele não decreta o pecado do homem, Não, mas não tô ele, falando sobre isso. mas sim. É só pra botar Os pingos nos is. os pingos dos is, amém. Mas mas ele sabia que isso ia acontecer. E ele ainda assim escolheu criar o mundo. Sim. Caraca! E aí, então essa é a primeira coisa que eu tô tentando tirar, que é essa platonização do mundo. Então aí a Uhum. primeira coisa é que a ideia central da Bíblia não é sobre como a gente escapa ou vai para o céu, mas é como Deus está trabalhando para reunir todas as coisas, os céus e terra novamente. Essa é, basicamente a ideia. Tanto que em Gênesis 1 você tem um lugar, Deus criou os céus e a terra. Sim. E Gênesis 2 você tem uma montanha no Éden, onde, porque de lá sai a água que rega o mundo. Você tem uma montanha onde céus e terra se unem, tanto que Deus anda com Adão, né? Uhum. E aí você tem assim intimidade muito grande ali. Os templos eram isso também. Eles estavam em montanhas e era um lugar onde a presença do Deus estava ali. Você se encontra com os deuses. É o único lugar onde céus e terra se unem. Sim. A ideia Então, assim, toda da Torre de Babel também é, de certa forma, a isso, ideia da né? Torre de Babel, exatamente. Então, Deus está trabalhando para unir os dois. A Torre de Babel é um templo, cara. Uhum. A Torre da Babilônia é um templo. Porque, na verdade, Babilônia não é templo. Então, assim, e tudo ali é centrado nisso, nessa união dos céus e da terra e na restauração de todas as coisas. Então, é, você não tem um. Deus não chuta o pau da barraca. Ele não chuta o balde. Ele não desiste. E eu acho que eu já teria desistido há muito tempo. Ele não desiste, Pedro. É impressionante. E ele vem, corre atrás, salva, redime. E então essa é a primeira coisa. Ele ama o mundo. Ele amou o mundo. E aí, Mateus 19, se eu vou levar a sério Jesus falando na regeneração, quando o Filho do Homem vier. Todas as coisas, né? Uhum. Tanto que a gente não crê na imortalidade da alma. A gente crê na ressurreição do corpo. O cristianismo não podia ser mais materialista do que isso. Cara. Eu acho muito. Deus se Isso são encarna. coisas. Isso foi uma coisa que mudou uma chave na minha cabeça nos últimos tempos, assim. Tipo, Hum, eu saí dessa visão platonizada
faz um ano, eu acho, faz um pouco, talvez um pouco mais, mas tipo, o que me pegou foi, o homem é o corpo dele. O corpo não é uma coisa Boa. separada, uma entidade diferente daquilo que o homem é. Aham. A alma do homem está unida ao corpo e ele é uma coisa só. Uhum. O homem é a É, união dessas coisas. é, é. Porque qual que seria o sentido do homem precisar ressuscitar? Qual que seria o sentido de Cristo ter morrido e não ter um corpo, Uhum. né? Uhum. Então, é um Ele corpo podia ter glorificado, é ressuscitado. um corpo diferente, não é o mesmo Uhum. corpo, mas é um corpo. E Cristo está corporeamente à direita do Pai. É. Ele Então, não deixa de ser corpo. eu perdi essa ideia de que existe. O mundo das ideias é uma coisa que é separada do mundo real. Só que eu acho que É. existe a perfeição a ser atingida, mas ela pode ser alcançada aqui. E daí as Hum. coisas são ajustadas de maneira perfeita Aham. e elas voltam ao plano original. Não da maneira como a gente imaginaria, né? Porque, por exemplo, claro, assim, a Bíblia fala sobre o leão estar junto ao cordeiro de maneira pacífica, né? Uhum. Isso, Isaías 2 isso faz parte da regeneração. e 11. Uhum. Ou seja, essa é a visão de Deus a respeito de um mundo regenerado, ideal. Uhum. Mano, o leão, pra mim, na minha percepção, foi feito para matar. Uhum. E pra mim, quando eu olho, por exemplo, um leão caçando, ou uma aranha caçando, ou prendendo bichos na terra, eu olho pra esse tipo de coisa e eu falo, cara, esses animais estão cumprindo aquilo para o propósito para o qual eles foram criados. Eu enxergo dessa forma. Mas a Bíblia fala, não é desse jeito. Mesmo que tudo indique que eles foram criados para ser inimigos. Isso significa Uau! que não vai existir mais Yeah! morte Sim! na Terra regenerada? Eu não sei. Porque existem bichos, partes da criação, que são dependentes da morte. Só. É. Cara, os fungos são feitos para decompor coisas. Eles vivem da morte. Algumas Uhum. bactérias em específico também, mesma coisa. É. Então, pensar que não vai haver mais morte num sentido completo é uma coisa que eu acho muito louco. Eu não acho que é errado de maneira nenhuma, mas eu consigo enxergar de outra forma também. Eu consigo imaginar um mundo regenerado, perfeito, Uhum. onde ainda exista morte. Eu acho isso, assim, que as coisas me parecem que foram criadas de maneira a permitir. Uhum. Principalmente porque, É. assim, olhando para a criação do mundo, né, de uma maneira um pouco mais científica, eu acho muito bizarro você olhar para o Éden, principalmente se você é uma pessoa que não acredita em macroevolução, e falar, não existia morte no Éden. Porque se não existe a morte no Éden, os animais que hoje são caçadores ou parasitas ou dependem da morte para existir, esses animais todos existiam no Éden com outro propósito, de outra maneira. Ou existia a morte no Éden e eles eram dessa forma. E hoje a gente tem uma forma diferente, forma diferente não, uma forma igual, mas um propósito distorcido, né? A natureza meio Uhum. que É. cai junto com o homem, É. né? Então, É, sobre morte no fim, lá, eu acho que eu quero tirá-la por completo, sinceramente, porque sim. ela machucou. Mas eu gosto muito de pensar nisso também, isso até eu disse é da criação, antes do pecado. Uhum.
antes da rebeldia. Eu gosto de falar de rebelião. Rebelião entre de Adão e Eva. E que Deus fez um mundo bom, mas não um mundo perfeito. Eu acho que os planos de Deus cumpridos no mundo são perfeitos. Eu acho que o Sim, mundo como ele é hoje é perfeito pro propósito pelo qual Deus criou o mundo. Tipo assim, ele tá caminhando para aquilo que Deus fez no mundo. Quando Deus criou o mundo, ele sabia que essas coisas iam acontecer. Ele tem constantemente ajustado as coisas de acordo com a vontade dele. e ele Ele põe. sustenta todas as coisas. Exato. Inclusive, o plano do mundo, ele só seguiu dessa forma porque Deus agiu. É. Vamos pensar em situações até menos miraculosas do que Noé, sei lá. Cara, Só de conversar com o Abraão, ô amigão, acabou. bater papo Ou, com o Abraão. ou fazer Abraão expulsar a, a serva dele. Agar. Uhum. Acabou. É, Ismael, pronto, você tem os muçulmanos. Ou não. não precisa. Então, Uhum. e os muçulmanos são o quê? Um terço do mundo? São. Hoje em dia são. Tipo, cara, assim, se Eles você, chegaram a um terço. pela história bíblica, que eu acho que é a única história que você tem uma descrição um pouco mais detalhada a respeito disso, cara, tipo, esse é o maior povo, tirando os cristãos, porque a gente é considerado um povo, né? Somos filhos Esses de são Abraão. os, o maior povo que existe na face da Terra, Uhum. como uma coisa meio que quase unificada. Por quê? Ou um cara louco da cabeça, velho, delirou que ele ia ter um outro filho com uma mulher velha e ele expulsou a serva dele, que tinha o filho dele, que seria a única descendência dele. Ou Deus falou com esse cara. E ele realmente teve um filho. Mas e considere que ele teve um filho, ele sendo estéril e ela sendo estéril. E não só Então isso. Isaac já é um presente. Ismael já é um presente. Isaac, então. Bizarro. Mas, assim. Então, você. Ele orquestra toda a história. E as pessoas falam muito de eu quero que você experimente o extraordinário de Deus. Olha, eu É a gosto tanto do frase ordinário. mais dita da IBB. Eu gosto tanto do ordinário de Deus. O comum. Cara, um dos ambientes Saruman mais importantes da vida cristã é uma mesa de é o comum. comida. Uhum, A coisa uhum. que você mais precisa fazer na vida. Jesus em Lucas, o que ele mais faz é comer e andar com seus discípulos. A vida é uma caminhada, você divide ela com outras pessoas. Se você senta e come, o que mais íntimo que tem você restaurar suas energias, suas forças com outra pessoa. À mesa. Cara, é impressionante. E então, assim, a gente tem essas ideias. Fugiu o que eu ia falar antes. A gente tá falando sobre a questão do plano, do mundo perfeito. Tá, o do ordinário, do extraordinário. Cara, e Deus ama o ordinário. Por que ele ficou 30 anos quieto? Ele ficou 30 anos quieto. Trabalhando, sendo um cara normal, sendo filho, sendo carpinteiro. Ele ficou 30 anos quieto. E assim, ele não fez o mundo. O ordinário também é uma bênção. E Deus ama o mundo. Ele está trabalhando para restaurar o mundo. Então, Depois da regeneração, é o ordinário. uhum, É a vida. É a vida é, comum
de pessoas comuns vivendo sob a direção daquilo Sim. que Deus nos chamou para ser desde o É. começo. Saruman acredita que apenas um grande poder consegue manter o mal em xeque. Mas não é isso que eu tenho descoberto. Eu tenho descoberto que são as coisas pequenas, as atitudes normais, ordinárias e comuns de pessoas normais. Atitudes simples de bondade e amor. Por que Bilbo Baggins que eu escolhi? Talvez porque eu tenho medo e ele me dá coragem. É a única parte boa do Hobbit. Não, o Hobbit é bom, o Hobbit é bom. Mas assim, Senhor dos Anéis é Senhor dos Anéis. Não, é verdade. Mas. Mas assim, poxa, cara, eu amo o Senhor dos Anéis e ele não é um livro sobre como as coisas épicas acontecem. Ele é sobre pessoas normais, vivendo coisas normais, fazendo o que elas podem para poder ajudar o mundo e para poder simplesmente porque é correto. É. E isso se torna Eu algo não acho épico. que a jornada é normal. Não, Mas mas você defende algo normal. você tá Você ali em defende o defesa do ordinário. ordinário. Você. Uhum, Cara, a guerra é isso. De certa uhum, forma. Se você tem. Tô falando de novo, né? Existe a guerra por interesses. uhum, Existe. E a maior parte dos casos é assim. Mas vou falar. Não guerra, mas vou falar de disputa. Quando você tem disputa de terras, os americanos chegando na terra dos índios. Os americanos estão ali para fazer o que eles fizeram em todos os outros territórios que eles chegaram antes. A gente vem aqui, a gente conquista, a gente. Conquista não, mas a gente pega tudo que a gente quer e faz o que a gente quer. O terreno é nosso. E os índios estão lá. Isso sempre foi nosso. uhum. De certa forma é uma batalha pelo ordinário. Mais por parte dos É, índios do que pelos americanos, né? sim, sim, sim. Mas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, você estava defendendo o seu ordinário diante de impérios e superpotências e seus interesses econômicos. E É. assim, eu sei que nos generais não era assim, eles tinham seus interesses, né? Mas na cabeça do soldado, cara, Eu quero tô terminar essa defendendo guerra mamãe para ir para casa, para minha esposa, para os meus filhos. para ir pro ordinário. Quero ver minha mãe, cara. Eu tô defendendo aqui por causa da minha mãe. E meus irmãos já morreram na guerra, eu não tô nem aí. Eu só quero voltar para casa para ver minha mãe. Você defende o ordinário. Tolkien e Lewis lutaram na guerra. Como é que eles não valorizam o ordinário? Que a gente fica querendo. A gente não sabe desfrutar o ordinário. A gente não sabe ter os ritmos. E os ritmos ajudam a gente a andar no ordinário em crescente para a perfeição. Mas essa é a primeira ideia. Tirando o platonismo, a primeira ideia é: o mundo é bom. É uma das críticas mais judaicas que existem ao cristianismo. Os cristãos falam que o mundo não é bom. Deus falou na primeira página que o mundo é bom, que é muito bom. Então, assim, a gente precisa consertar isso. 1, 2, carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. E 3, as cicatrizes de Jesus. Essas são as 3 coisas da escatologia que eu acho que são mais, Tá. assim, xodó. Vamos lá. Pro podcast ficar arrumadinho. Não, tá, ok. O que significa, então, carne e sangue não podem herdar? Assim como você falou que a morte ela não é necessariamente algo ruim, que ela poderia estar presente em Gênesis, eu acredito que isso é normal e que isso pode ser entendido como a morte do jeito que nós a experimentamos não é boa. Não é do jeito que Deus havia pensado. Mas o lugar do jeito, o mundo do jeito que ele está, por mais que ele cumpra os seus propósitos, ele não foi feito para ser um lugar eterno. Ele não é eterno. Ele passa. Ele é passageiro. Então, eu ainda preciso viver como Enoque, andar com Deus. A história de Enoque e de Elias apontam para que Deus não queria que nos planos de Deus o mundo é bom, mas ele não foi feito de forma perfeita, definitiva, na primeira página da Bíblia. Então eu ainda preciso
e para o novo mundo, para os novos céus e para a nova terra. Então a história de Enoque e Elias apontam para isso, que a morte não era necessariamente ruim e que as primeiras coisas precisavam acontecer, mas elas eram as primeiras coisas. As primeiras coisas precisavam passar. Tanto que é o que o Apocalipse fala no final, as primeiras coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por mais que o mundo, Deus trabalhe em função do mundo e pelo mundo, do jeito que ele está, ele ainda precisa de ajuda, porque a carne e sangue, do jeito que eles são passíveis de corrupção. O novo mundo, os novos céus e nova terra, onde habita a justiça, são incorruptíveis. Então, assim, ao invés de falar de queda em Gênesis 3, a gente pode falar de corrupção e de pecado. Carne e sangue são passíveis de corrupção no presente. Mas eles não são intrinsecamente maus. Eles são passíveis de corrupção. E Deus vai trabalhar para que nós tenhamos um novo corpo. Um corpo glorificado. Sim. Como é que esse corpo é, eu não tenho a menor ideia. Mas o agora nunca foi feito para durar para sempre. Isso eu É entendo. bem... Só que o negócio. Me desafia, porque eu preciso melhorar esses assuntos assim. Assim, na minha visão, eu entendo o Éden ser criado para o propósito que ele serviu. O Éden serviu para aquilo que ele foi criado. Né? Uhum. Mas vamos pensar assim, numa visão um pouco menos. Um pouco menos esse era o desejo de Deus, certo? Tá. Deus podia ter criado o homem de maneira que ele continuaria, com livre e espontânea vontade, a viver com Uhum. ele no Éden. Porque ele faria isso com o Aham. novo homem na criação, na regeneração. Por que ele não fez isso com Adão? Ele O que podia eu fazer isso. penso? O que eu penso? Eu acho que Adão poderia ser aperfeiçoado para não cair em pecado. Aquele Adão continha as Entendi. características necessárias para viver junto a Aham. Deus de maneira eterna. Para sempre. Exato. Tanto que Deus, quando Aham. Adão peca, Deus fala: Entendi. vamos tirá-lo do jardim para que ele não viva eternamente comendo do fruto e fique para sempre nessa condição, entre aspas. Porque pelo visto agora a morte passa a ser algo necessário. Morrer para estar comigo passa a ser algo necessário. Tô pensando nesse texto também. Uhum. Que você Pode tá ser falando. assim, eu acho que esse é um jeito interessante de pensar. Mas eu penso. Porque é o seguinte: Aham. a, Tá. a carne que nós temos hoje, ela é pecaminosa por essência. Né? O pecado é humano. O que nós nascemos em pecado. É isso que a Bíblia ensina. Salmo 51, não é poesia. Tá, tudo bem. Vamos dizer Não assim. reduza a sua humanidade a sua pecaminosidade, por favor. É isso que eu quero dizer. Porque Jesus foi plenamente humano e ele não cometeu pecado. Sim, mas eu tô falando no sentido. Quem não é Cristo não tem a capacidade de viver sem pecado. Quem não é Deus. Inclusive, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Não por Maria e o Espírito Santo. Eu acho. Essa é uma teoria minha. Eu não Tá. acho que Maria teve um papel no nascimento de Jesus maior do que nutrir o bebê. Eu acho que não existia parte de Cristo, vamos dizer assim, humana que provinha de Maria.
Caraca, você fez essa? Mas o que eu... É, eu não consigo ir pra aí. Mas tudo bem, pode fechar Não, o tudo assunto, bem, tudo vai. bem. Mas daí o que acontece? Eu acho que Adão, quando foi criado, Uhum. possuía sim a capacidade de ser aperfeiçoado de maneira a não, vamos dizer assim, correr risco de cometer pecado. Aham, aham. Ah, não, 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 não. Você acha que não por Não, quê? porque não é livre. Não é livre e não há amor. Não, não. Ele Ó, precisava ser. Ele precisava ser posto. Tá. eu tô falando no sentido do seguinte: o homem pode ser aperfeiçoado a um nível, Aham. isso vamos Se Adão não considerar. comesse o fruto. Se Adão não comesse o fruto. Ele poderia Proibido. continuar sendo aperfeiçoado de maneira que a tentação não tivesse poder suficiente sobre ele para que ele caísse em pecado. Aham, perfeito. É Entendi. isso. Tá. E Eu eu ainda acho imagino que. que o novo homem, depois da criação, também pode, de alguma forma, não é ser tentado, mas é por livre vontade ir contra aquilo que Deus dá. Mas esse homem foi aperfeiçoado. Uhum, Dessa uhum, maneira, ele pode até sofrer essa tentação, mas ele está aperfeiçoado. Ele uhum. vence essa tentação. E ele é Entendi. santo por isso. Ele é santificado e a partir de agora ele não corre mais esse risco que Adão corria. Que Adão não chegou a ser Aham. aperfeiçoado, mas eu acredito que Adão podia ser. Uhum. Inclusive, a fruta, Tá, ok. a vida eterna, tecnicamente, estava à disposição dele no jardim. Mas ele não chegou a participar dela. Uhum. Não, não chegou. Mas, ó, peraí. Tá. Eu concordo. Eu concordo com tudo isso aí. Mas esse negócio dele, de Adão ter a possibilidade de ser aperfeiçoado, eu ainda acho que seria uma escolha entre vida e morte. Dele escolher a vida aos seus próprios termos e morte com Jesus. Para deixar bem cristão. Entendi. Não, eu acho. É, Eu também assim, acho. porque assim, quando você atravessa o Mar Vermelho, é uma escolha de confiança e de entrar na morte e atravessar e sair do outro lado, Uhum. entendeu? E se você quer ir para o novo mundo onde Deus reina, onde habita a justiça, Deus te dá essa escolha. E essa escolha normalmente implica uma a surrendering, uma entrega e render a sua própria vida. E no final Então, das por isso eu acho contas, que Adão ainda morreria. Mas não, mas como Elias e como Enoque. Assim, entendeu? Na boa. eu não imagino que. Por quê? Porque carne e sangue não, aí eu porque eu estou Tá, calma, calma, calma. imputando Paulo. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. A redenção de todas as coisas não leva a uma terra permanente, então. Eu acho que sim. Você acha que leva a uma Ali é terra definitivo. permanente? As primeiras coisas já passaram, tudo se fez novo. Tá. Primeiras coisas. É o mundo eterno. É. Mas então por que que Adão precisaria passar pela morte? Como uma demonstração de submissão, obediência e entrega a Deus. Ele, ele, ele precisaria ser regenerado. Pô, assim, Pô, independente do caraca, que. não sei, não Então, sei. exato, é isso que me pegou. Porque é o seguinte, quando a gente pensa na pessoa hoje, a gente pensa, Yeah, o sure. ato de entrega Uhum. é ou pode ser representado, depende do que você acredita, né, Batista? Pelo batismo, certo? Pode ser representado, muito obrigado.
E no batismo nós somos sepultados com Cristo. Essa é a Amém. ideia. Uhum. E a partir desse momento vivemos vida nova. Pela fé. Uhum. Sim. Mas ainda não é a morte do corpo. Ainda não é a morte do corpo. É uma representação do que aconteceu comigo. É uma identificação com o Messias. A história do Messias agora eu quero que seja a minha história. E ao invés de dessas ideias de movimento de descer, subir de novo, que a gente tem do platonismo, a ideia mais judaica seria essa mesmo, de morte e o outro lado. É uma travessia, né? Uma travessia. E eu ainda acho que Adão precisava. E meu instinto é esse. Meu instinto é esse. Por causa de como Deus conta a sua história. Eu Eu acho não tenho que. evidências em Gênesis, mas Assim, eu imagino o seguinte: esse aperfeiçoamento seria considerado isso. Não sei Exato. exatamente o que isso significa. Perfeito. Perfeito. Mas seria Perfeito. isso. O aperfeiçoamento de Exato. Adão seria esse ato de. Entrega, submissão e obediência amorosa. Exato. Obediência permanente. Porque Isso. eu não sirvo as minhas vontades. Eu não sou escravo delas. É. Eu sou E aí, amigo de Deus. olha, considere essa agora. Que é fruto do que você falou. E um pouquinho de bagagem de Cristo da tradição. Se Adão podia ter feito isso no jardim, e a gente considera como uma oportunidade perdida. Jesus fez isso no deserto e na cruz. Cara, próprio demais. Cara. Tipo, a gente acha que, não, Adão podia porque ele não conhecia pecado e porque ele estava no jardim. Não. E Jesus conhecia pecado não experiencialmente, mas ele sabia muito bem a força do pecado. E como homem, como Deus homem, E muito melhor do que a gente. e muito melhor que a gente. Por quê? Esse é um negócio que eu acho fantástico. Bateu esses dias. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Tipo assim, tem um crase ali. Ele foi feito de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Paulo 2 vezes em Colossenses e em 2 Coríntios. Eu li esse texto. Jesus é a imagem. Colossenses 1:15 e 2 Coríntios 4. Sim. Mas eu li 2 Coríntios, mas você falou de Jesus e eu pensei em nós. Mas todos. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Da mesma imagem que vem do quê? Do Espírito do Senhor. Do Espírito do Senhor. É a ideia primeira da restauração de todas as coisas, que não é só um chute da barraca, mas Deus está trabalhando para consertar o mosaico. E aí, 4:4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Quem é a imagem de Deus? Então, assim, o molde segundo o qual Adão foi feito, esse é o Messias, Jesus de Nazaré. Eu não sei como explicar isso, só sei que Paulo disse isso, ele que se vire. Cara, muito legal, né? Então, assim, essas duas coisas ajudam a gente bastante na hora de trabalhar a escatologia. Fora o Jaio ainda não. A ciência já está versada. O terceiro que eu queria que tô estudando agora, tô pensando nele agora, é a surpresa da cidade.
Porque a primeira vez que uma cidade é feita na história bíblica é quem constrói é Caim. Ele fala assim, daí Caim foi e construiu para si uma cidade, colocou o nome de Enoque, porque era o nome do filho dele. Só que as palavras ali são as mesmas de que Deus foi e construiu para Adão uma salvadora. Porque a mulher não é a nossa auxiliadora, ela é a nossa salvadora. Etze, ajudadora, não é só ajuda. É a salvadora. É a nossa redentora. Porque depois Deus é o nosso Etzer. Nos Salmos, Davi, o tempo todo fala: Deus é meu Etzer. Deus é minha ajuda. Deus é minha salvação. Deus o tempo todo está se identificando como aquele cara. Com o papel que ele dá. É bizarro, né? Ela não tá só. A, a, a vocação de reinar na Terra não é só do homem e a mulher é uma tipo coadjuvante. Sim. Os dois O são homem imagem não. e semelhança. Os dois não. Só o homem não consegue reinar sozinho, porque ele não consegue se multiplicar. Ele precisa da mulher. Ele precisa de alguém que o resgate de sua solidão e de sua falta de possibilidade de reinar sozinho. E de sua falta de potencial multiplicação. Então ela vem e resgata ele. Deus faz ela como salvadora dele. E os dois andam juntos. Cara, entender o Gênesis literalmente é bizarro, tá? Eu acho Né? bizarro. Eu acho, tipo. É muito. Eu acho tão fácil falar, tipo. Adão e Eva eram personagens reais. O resto eu sei como é. Não tenho a mínima ideia. Fechou. Tá É. ótimo. Pra mim, é o melhor jeito de entender, porque entender literalmente é uma parada que. Nossa, cara. Mas uma. Eu gosto. Não, mas tem uma coisa. Eu não abro mão de Deus ter criado Adão do barro. Eu não abro mão. Ah, Não não! tem como. Porque o negócio é o seguinte: É, se você eu entende gosto também disso. que o Gênesis, ou melhor dizendo, a criação do homem e Aham, o pecado aham. original não são exatamente aquilo, eles são com personagens reais que passaram por uma tentação real e caíram em pecado real, mas não é o pecado não é literalmente comer uma fruta. Uhum. Se você entende dessa Yeah. forma, eu acho legal. Mas o, o que acontece com as outras coisas? E eu acho que, principalmente, o que acontece com Eva de Adão, Eva saindo de Adão, literalmente sendo criada a partir dele, e com Adão sendo criado do barro. Isso eu não consigo jogar fora. Eu gosto muito da ideia, não é literal, mas Adão, cara, não cabe. Na minha cabeça não cabe. Precisa que seja literal essa parte. É. Porque para você é mais linda, verdadeira e real. Porque é o seguinte, Não? quando a gente pensa a respeito da Que criação bom do que eu não sou mundo, biólogo. e você pode ter uma perspectiva de evolução. Eu acredito que Ah, cientificamente é uma coisa que faz um pouco mais sentido. Inclusive é uma coisa que eu queria falar com você, mas eu acho que não vai rolar hoje. Mas depois a gente trata desse assunto. semana que vem. Eu vi um pedaço de um podcast hoje do Adalto Lourenço, assim, um trecho bem curtinho do Adalto Lourenço contra os cientistas lá. Ah, Eu não gosto da perspectiva da Terra jovem. Não gosto. Acho ah, ruim. Acho que joga fora pedaços da Bíblia e acho que joga fora muita ciência. Mesmo. uhum. Mas o que pega é o seguinte: tendo uma perspectiva que é mais próxima de uma evolução, assim, vamos falar assim, né? Eu não consigo olhar para Deus pegando um bicho e soprando nele. Eu imagino Deus Aham, entendi. olhando para a criação e falando: acho que aqui é bom. E ele desce.
E ele pega barro e ele faz o homem. Eu não consigo imaginar outro jeito. Cara, que... Nossa, cara, imagina isso. Deus fez o homem, a Muito sua imagem e íntimo, né, semelhança, com as suas próprias mãos. E ele sopra nas E narinas. Deus nem do tem homem. mão. Mas Jesus tem! Mas Jesus tem. Cara. E a gente é uns macaco. 99 macaco. Cara, a gente é 99% macaco e 50% banana. Você sabe disso, né? Tipo, 50% do DNA humano é igual ao da banana. Igual. Eu não sabia. É 50% igual. É igualzinho. E tipo, Deus É. nos fez a imagem e semelhança dele. E é claro, a gente imagina que isso está mais relacionado com coisas espirituais e mentais, de consciência, de liberdade, do que qualquer outra coisa. Não podia botar Mas o físico ser junto, humano né? não é só espiritual. Ele é o corpo. Igual a gente tinha falado antes, o ser humano é o corpo dele. Uhum. E quando você fica mal no seu espírito, você dói a barriga, dói a cabeça, dói o seu físico. E quando você faz exercício, você fica bem mentalmente. E parece que você tem força para você seguir Jesus. E para você continuar. Porque você é um, você não consegue dissecar você. Você não consegue partir. Eu gosto muito mais da ideia de unidade psicossomática do que tricotomia e dicotomia. Corpo, alma, espírito ou homem interior não cola. Para mim não cola. Eu acho que Principalmente tem porque a gente coisas não... proveitosas em todas as visões, Tem. mas eu acho que Sim. Eu não falta consigo alguma dissecar coisa. ninguém. Falta. Você pode E dizer, vai o ser homem é composto de, mas se você tira um pedaço, ele morre. O homem é mão, braço, perna, cabeça, pulmões, coração, cérebro. Mas se você tira Mas partes, se tira um, ele morre. já é. Uhum. Então, E assim... Então, olha... É muito íntimo. E eu ainda acho que era... Eu digo que o Novo Céus, Nova Terra é definitivo porque o jeito que João fala no final de agora sim, este é o tabernáculo de Deus com os homens. Eles serão seu povo, serão seu reino de sacerdotes. Aí é um negócio bem... Aqui, acabou, fechou. Agora combinou a história da humanidade. E o que desce... Deus, não, o que desce da parte de Deus, celestial, não é um jardim, é uma cidade. É uma cidade, templo, jardim. E se eu me lembro bem, cidades não são a melhor coisa do universo. E quem teve a brilhante ideia de montar uma cidade foi Caim. sim. E ela é um fruto de eu tentar me proteger pela minha própria força, de um muro. Ou seja, eu tenho que me proteger de violência, não é o ideal já começa por aí que não é o ideal, que eu fui feito para estar no jardim. Eu tenho que me proteger da violência e as próprias cidades se tornam um núcleo concentrado de violência. Então, elas não são boas na história da Bíblia. Aí depois você tem história, principalmente no começo. Babilônia, Nínive, e o Egito não tem uma cidade, mas Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra. Os maiores símbolos de pecado, tirando a Babilônia, São cidades. Sodoma e Gomorra. São cidades. E a Babilônia era um ainda império. Era um império, mas a capital era a Babilônia. É uma cidade chamada tipo México. Sai de Coração. Entendeu? E aí é muito bizarro que Jerusalém é xodó. Jerusalém era uma cidade conquistada. Conquistada. Não era dele. Davi não chegou lá e, tipo, vou construir aqui uma cidade bela para que eu reine. Ele arranca a cabeça dos caras que estavam lá. É nossa agora. E assim, e aí a Nova Jerusalém é uma cidade também. E assim, ela tem muros. Só que ao invés de muros,
muros fechados e que se abrem e fecham, eles estão sempre abertos. Ah, então para que você precisa de muros? Pois é, eles simplesmente, em Apocalipse, viram obras de arte magníficas e parte da nossa história. Eu acho uma coisa que me pegava quando eu comecei a, tipo, criar na minha cabeça, assim, perguntas a respeito de como seria no futuro e tal, foi o seguinte: nós teríamos consciência do nosso próprio pecado e da nossa própria tentação e daquilo que vivemos antes da glória? Não faz sentido não pensar nisso, é óbvio. Eu já fui e voltei várias vezes nessa pergunta. Hoje, eu acho que sim. Só Mas que, de uma maneira tão madura e forte e sóbria que não vai doer, porque são cicatrizes curadas. uhum. E daí o que pegou que eu achei interessante foi: se a gente não entende o nosso passado, se a gente não passa pelo sofrimento, a gente não pode ser aperfeiçoado. Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento através da obediência. Hebreus. Porque onde é que você mostra maior obediência? Quando você É está quando você tem, sofrendo. quando você tem todas as razões possíveis para não obedecer. E o pior é o seguinte: Jesus não estava preso na cruz, né? Não. Isso, ele, Ele podia ele descer. foi, ele foi martelado, Ou ele podia mas descer, ele hein? segurou a cruz. Ele segurou. Quem se colocou naquele lugar foi ele, porque ele era inocente, todo mundo sabia. Ele que compra a briga na época que você lembra que você passa de morte à vida por meio do que Deus faz por nós. Não, assim, Na Páscoa. você pode falar o que você quiser a respeito do cristianismo e da, assim, da ideia histórica por trás, enfim. Você reconhecer que Jesus historicamente morreu na Páscoa, Hum. ressuscitou 3 dias depois, foi visto por uma quantidade imensa de pessoas. E você olhar para isso e falar: é uma coincidência que um monte de louco viu um cara que já dizia ser o filho de Deus morrer numa data celebrativa para o seu próprio povo, que representava o nascimento do povo para uma terra prometida, ser visto por pessoas. Tipo assim, cara, isso é uma loucura. É uma loucura. É uma parada histórica que não faz sentido se você for cético. Não faz sentido. É querer muito ficar longe de Deus, né? É Mas, por isso que olha, é por isso que no comecinho eu falei sobre: faz mais sentido você argumentar que a Bíblia é verdade com história e ciência para depois falar sobre a Bíblia do que trazer às vezes uma mensagem de pecado, explicação teológica a respeito dessas coisas para uma pessoa que é cética. Essa pessoa não vai se colocar na posição de admitir que ela é pecaminosa. não vai. Mas se você colocar ela contra a parede com a verdade a respeito da história e ela não tiver mais como rebater, ela vai precisar negar porque ela não quer admitir que está errado. É. Por favor. Sim. Não, você ia falar um negócio. Esqueci. Bom, isso é legal. A nossa geração não gosta quando você chega criticando, então a gente tem que ser um pouquinho mais diplomático e dançar melhor. E personalizar e
dançar conforme a música. E muitas vezes eu acho que vai levar mais uma caminhada de discipulado do que só uma única conversa. Sim. São muitas refeições juntos até chegar. Zaqueu se converteu com uma, mas eu acho que hoje em dia são várias. E Eu... Tem pessoas que Deus largou na tua frente só pra você catar e colher. é, E tem gente, às vezes, que você tem que subir uma montanha pra catar o feixe de trigo que tá lá em cima. uhum. E às vezes nem é você que vai catar. Não. Mas... Você tira pedras do meio do caminho para outro ir lá catar. Uhum. E pronto, e tá tudo certo. O nosso Mas assim, trabalho, ele precisa ser compreendido numa dimensão meio... Eu não tenho a mínima ideia de qual é o resultado, mas eu tô obedecendo. Eu não sei onde isso aqui vai dar. Eu não tenho a mínima ideia. é, A gente não tem garantia menos resultadista. nenhuma de nada. Hum. Cara, nossa, eu juro pra você. Eu abri a boca pra orar isso ontem e eu travei. Eu fiquei, tipo, um tempo com a boca aberta, parado antes de orar isso, mas eu, tipo, falei, Deus, eu quero entender o que significa a tua graça me basta. E... Eu não tenho coragem de falar isso, não. Eu pensei em tudo que eu tenho pra perder. Cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. Óbvio, né? Mas Que bonito, Pedro. eu pensei, tipo, nada pode ter mais valor. Eu vi essa semana algum teólogo falando: um ídolo é tudo que você diz ou pensa sobre e vem, eu não posso viver sem isso. Hum. Quem não odiar pai, mãe, irmão, irmã, Por amor a mim. não é digno de mim. E eu acho que essa é a parte mais dura do evangelho. É. Não é parte, não é pedaço Não, não, não. e não é pouco. Eu É quero muito. tudo, eu quero tudo e é pra mim, não é pros outros. A sua vida sendo carpinteiro ou a sua vida sendo pregador, ela é pra mim e não pros outros. Ah, tá. Ela é porque eu preciso obedecer a Deus, não é porque Não, eu não, eu tô falando quero adorar como os eu tô outros. falando como Jesus. Ah, tá. Ela é minha. A sua vida como um carpinteiro que faz mesa ou a sua vida como um pregador que tá Aham. ali pra tentar trazer gente pro reino, Ah, tá. ela Aham. é pra Cristo. Aham. Se você não tem braço, não tem Oh! perna, ela é pra Cristo. Se você perde tudo, ela é pra Cristo. Se você não tem mais nada a perder, você tem tudo. Hum. E o C.S. Lewis Eu. sempre vem na minha cabeça, né? Tipo, tudo que não é eterno é eternamente inútil. E nada tem mais valor do que Deus. Não. A presença Eu, dele. eu gosto. Eu gosto muito do Marco Teles, sermão dele, do álbum dele, Doxologia Primitiva. Já ouviu? Acho que não. Eu vou ouvir. Cara, ele pegou os 4 cânticos de Lucas e pegou poemas do Novo Testamento Uhum. e colocou música neles. O de Colossenses não tem como fazer um melhor que o Projeto Solo, então ele meio que inventou um pouquinho. Mas o Nunc Dimittis, dos 4 cânticos do começo de Lucas, que você tem Uhum. o Magnificat, né? Sim. O cântico de Elizabeth, mas não conta muito. Magnificat, o Benedictus, que é o de Zacarias, o Doxa, o Glória, dos Uhum. anjos, e O o Nunca Admites. Nunc Dimittis,
de Simeão, que ele aguardava a consolação de Israel, ou seja, ele leu Isaías. Sim. Consola-me, confortem meu povo, conforta. E Simeão chega e fala: pode me demitir. Acabou. Eu agora me despede, Senhor, que meus olhos viram a tua Yeshua, a tua salvação. Como é que é o nome de Jesus? O que significa o nome de Jesus? Se não salvação. E nesse nome é poder. Os olhos já viram a tua salvação. Ela é luz para os gentios e glória para o teu povo Israel. Ela é glória para Israel porque prova que Deus realmente cumpriu as suas promessas a Israel. E ele trabalhou por meio de um povo. Tipo, se você quer ver a história de um... Naquela época, né? Se você queria ver algum povo abandonado, era o povo judeu. O nome de Deus era blasfemado entre as nações por causa dos judeus. E Jesus vem para honrar, por causa da glória de Deus, para honrar Deus e mostrar, não, o que Deus falou é verdade. Eu tô aqui. Eu vim como mostra por que Deus é fiel. Oh. Não só porque Deus é amor, mas porque Deus é justo. E ao mesmo tempo ele faz isso e ele abre a salvação para todos os povos. Então, eu me demito. Eu me demito da minha vida, eu entrego tudo. Eu não sabia o que Nunc Dimittis significava até domingo passado. Eu Não! conheci o cântico e é uma parte da liturgia luterana, né? É. Então eu sabia o nome, eu sabia o cântico e eu sabia que eles estavam ligados, mas eu não sabia o que significava. No domingo à noite, a pregação na IBB foi... O do Matheus Machiavelli. Sim. Ele pegou isso? Não. Ele pregou no texto logo antes, logo depois, quero dizer, que é o texto... A da espada. Não. O texto Jesus de Jesus no templo. Ele pregou sobre família, né? Mas eu abri a Bíblia do meu irmão, que é uma King James. Meu irmão gosta muito da King James. E tava ali, num Dimittis. Deu. Sim, tudo bem, mas o que isso aqui significa, né? Eu vou olhar. Eu encontrei agora, Despedes. E assim, não existem coincidências. Eu acho isso muito bizarro. Cara, como é que você... Não existe. Como é que eu li o texto hoje do espelho? Como é que... Cara... Boa. Eu tava procurando... Não, eu tô escutando o podcast agora. Eu tava procurando argumentos a respeito de cultura e LGBT e nananana. E tipo... Cara... Nossa, cara, sério. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Acho que podemos fechar o podcast por aqui. Não, tem mais uma coisa que eu quero fazer. A gente tem que ler Colossenses. Tá. Bom, 1 João eu queria também, mas... Dá pra ler lê só... Dá pra ler também? Tá. Então vamos lá. Colossenses. A gente guarda Efésios para outro dia. Colossenses. Vamos só ler Colossenses 1 do 15 até o final do cântico. Tá. E depois a gente lê João 1, 1 João 3. Tá. Vou abrir Colossenses 1. É do 15, né? Pega o 13. Sim. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por ele e para ele.
Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado erais estrangeiros, inimigos no entendimento por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou servo. Oi? O ministro é servo. Ah, tá, ok, sim. Mas já foi, já tá bom, já tá bom. Tá bom. O 24 é bizarro. Ótimo. O 24 é ótimo. Não, vamos terminar, falta 5 versículos. Vai. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro ou servo, segundo o chamado de Deus que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus... Qual é isso? Oi? Qual é esse mistério? Vamos lá, versículo 27. A quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia que atua poderosamente. Esforçando-me. Rapidinho só. Esforçando-me o mais possível. Em grego é agonizo. Agonizando. E cada vez que Paulo fala mysterion, que é uma palavra grega, ele sempre diz algo que estava oculto e que agora foi revelado. Ou seja, não é algo que você precisa... Eu vou te contar agora. Entendi. É isso. Sim. Você não precisa ir achar gurus aleatórios cristãos, que não vão ser cristãos, para poder descobrir quais são esses mistérios que Paulo está falando. Tudo que nós precisamos saber já está aqui, já está na Bíblia. Vocês que se virem estudando. 24, a gente participa do sofrimento de Jesus quando a gente trabalha pela igreja. E o que a gente estava falando no comecinho, o 20. Jesus reconciliou por meio do sangue da sua cruz todas as coisas, na terra, nos céus. Tudo é colocado de volta no seu devido lugar, e nele, na cruz, nele. E como é que eu participo do novo céu e nova terra? Por meio da cruz. 1 João 3. 3? 1 João 3. Do 1 até o 4. Só? Então tá bom. 1 até o 3, né? Até o 3 só? Tá. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. A ideia das escatologias que a gente tem são muito bonitas. 1 João mata, mas Paulo sempre faz isso também, Pedro. Sempre que você fala de escatologia, não é para você se abster do mundo. É para você trabalhar mais e viver mais por Jesus. Porque quando a gente fala de escatologia, é muito fácil a gente lavar as mãos. Ou, tudo vai acabar e o mundo, Deus está chutando o pau da barraca do mundo. Ou então, Jesus já ganhou mesmo, eu não preciso fazer mais nada.
cada vez que Paulo, João, Pedro falam de escatologia, eles sempre batem no sentido de por que temos essa esperança, a gente tem trabalho para fazer. Viver de acordo com aquela esperança. E aquela esperança que é do futuro, ela está sendo derramada aqui agora, que você experimente e propague essa esperança. Todo aquele que tem essa esperança se purifica. E é isso. O Carson fala um negócio muito legal, tá? Ele é presbiteriano, ele é calvinista, mas eu gosto muito dele, porque ele tem uma ótima O cristologia. melhor é o seguinte, ele é calvinista, mas eu gosto muito dele. Mas eu gosto dele. Exato. Eu sempre faço esses comentários assim. O cara separando a igreja, causando divisão aí. Eu não vim pra trazer paz, mas espada. Os serafins cobrem o rosto na presença. João diz que nós o veremos face a face como ele é. Pedrão, a gente é imagem, não tem jeito. A gente é a imagem dele. Deus é genial. Ele é genial. Deus é genial, cara. Ele te dá esse negócio daí da liturgia, de Nunc Dimittis, eu vou me deleitar com isso aí o resto da semana. Pô, cara, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Tamo despedido. Senhoras e senhores, textinho final pra gente ler e tal. Vão, se comportem, tenham um bom fim de semana. Juízo, eu sei que é fim de semana, mas juízo. Vão pra igreja. E vamos pra igreja, por favor. Vamos pro pós-culto, que tem o culto 1 e tem o pós-culto, que é o segundo culto que a gente devia estar assim. E se santifiquem ambos, sejam santificados por Jesus e obedeçam a Jesus. Amém. Acima de todas as coisas. É isso aí. Fechou. Tchau, tchau.